Gerencie a sua carteira de cobranças de forma unitária ou em massa. Conheça o Recupere, o novo lançamento da Assertiva Soluções para o mercado de recuperação de crédito. Viva a nova era da cobrança. Acesse o link na descrição desse vídeo. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com uma figura conhecidíssima no mercado de cobrança, um grande amigo, um cara que eu conheço aí há anos e que a gente já teve bastante história aí para contar, e hoje nós vamos contar um pouquinho dessas histórias. Queria apresentar a todos, não é apresentar não, porque ele já é bem conhecido, Jaime Enquim. Jaime, obrigado aí dessa participação sua aqui no meu canal. Também, bom dia. Eu que agradeço o convite, fico bastante honrado. Sei o quanto esses seus vídeos têm proliferado aí por essa galera toda nossa de cobrança, gestão de risco. E parabéns, eu sei que você atingiu a marca aí dos mais de 1.000 seguidores, isso é Isso muito aí. bacana. E mais importante ainda é o trabalho que você faz disseminando essa cultura. O Legal. mercado agradece. Pô, muito obrigado. Sabe que eu faço isso com muito carinho e dedicação. Ô, Jaime, conta um pouquinho pra gente aí da tua trajetória, né, cara? Você começou lá atrás, Citi, Credit Card, como é que foi? Conta pra nós aí, ou foi Na antes verdade, disso? eu comecei no Citibank, né? Citi. 1970 foi o único emprego, foram 28 anos, né? Putz, Fui responsável pela auditoria do Citibank na parte de consumer, né? Private Bank, Credit Card. E em 1992 eu fui convidado para assumir a vice-presidência de crédito da Credit Card. E muito fiquei legal. lá por 6 anos e em 98 abri minha consultoria, a PGR, e que durou até 2020, quando aí definitivamente pendurei as chuteiras. Eu tinha um Pendurou de pouquinho, vez. aí pendurei de vez, mas estou sempre em contato, como eu sempre falo, eu gosto de saber onde estão os amigos, como que vai esse mercado, e principalmente para quem começou na época jurássica, né, da cobrança, e ver toda essa evolução que teve esse mercado, né, nesses 30 anos, últimos 30 anos, né, de 90 para cá, praticamente, e mais especificamente quando começou o Plano Real, né? Quando o crédito explodiu, Exatamente. e aí que a gente viu o papel da cobrança, o quanto ela é importante na concessão de crédito, né? Eu sempre dou esse marco do Plano Real, como você disse, né? Porque foi aí que o crédito realmente cresceu do jeito que começou a crescer, né? E se tornou o que é hoje aí. A gente vê um momento aí meio, um crédito meio, todo mundo tem falado, o crédito está estagnado, tudo. Ontem fiz até um post sobre os indicadores do Banco Central aí, um crescimento muito pequeno de janeiro até abril, 0,76% de crescimento da carteira de crédito. A gente tem aí 5,3 trilhões de reais de carteira, mas, cara, o momento é um momento difícil, né? Em termos de inadimplência, tudo isso que a gente tem percebido desde o ano passado, a gente vê uma curva de crescimento, né? Mas que você vê, pegando esse marco do Plano Real, como é que você via o mercado antes, depois, e até pensando em crédito, Jaime? Conta um pouquinho como é que era antes e como é que foi depois do Plano Real. Veja, até o Plano Real, até um pouco antes, né, o crescimento era pífio, né? A gente Pífio. olhando a carteira de crédito como percentual do PIB e comparando com outros países, inclusive aqui da América Latina, né, era praticamente inexistente, né? É. Era um negócio que Acho que não as chegava pessoas... a 20, né, por cento, eu acho. Não, era muito baixo, Muito eu lembro baixo, que né? era 13%, 14% do Pois PIB. é, Ou seja, tinha países aí que era até 110% do isso, PIB, exato. né? Então, esse crescimento, ele foi sendo paulatinamente e explodiu com o Plano Real. E aí mostrou também uma faceta do nosso mercado. Poucas empresas estavam preparadas para esse crescimento, né? Na Exato. verdade, todos estavam aprendendo como conceder crédito. E, E e, pior e ainda é como recuperar esse crédito, como né? recuperar. E aí você lá no Citi, né? O Citi com uma grande experiência já de crédito, né? E acho que foi o berço do crédito, das Exatamente. visões do ciclo do crédito, né? Aquele livrinho Risco e Recompensa, o livrinho azul, né?
Lá era uma preciosidade, né? Preciosidade. Eu, Porque infelizmente, não tenho um desses. Você deve ter um desses, tem? tenho sim, faço questão até de te emprestar, Oh, porque realmente é uma pérola, né? Tudo que você. exatamente. Eu lembro que, na época, esse livro, O Risco e Recompensa, ele fazia parte de um curso do banco que era inédito, né? Você simulava carteiras, você administrava, você contratava a carteira, você tinha metas, né? Para contratar empréstimos e, ao mesmo tempo, você tem que projetar uma inadimplência. E a brincadeira Isso. era, não, você não vai dar só crédito para a classe A, você vai dar Vai crédito para a dar. classe B, C, e, em consequência, você tinha que calcular quantos operadores poderiam. Então, foi um Como é que você ia aprendizado ter de custo de negativação, não era isso? Tinha um monte de exatamente. coisa. Eu lembro muito bem disso, porque de uma forma adaptada, né? O Fernando Manfio, na Fininvest, na época que a gente estava lá, e na época de Fininvest era Tosi, Henrique Fumeiro, lembra do Fumeiro, né? Lembro, claro, Wagner Exato. Montemurro, Montemurro, então, e aí lá o Fernando, né, acabou pegando a base desse livro, né, o Risco e Recompensa, o e dele. montando o GRM, né, que foi antes do livro dele ainda, que é o Risco Nosso de Cada Dia, né, mas o GRM era o Gestão de Risco Massificado, aonde a gente treinou todo o corpo de supervisores para cima da Fininvest. E no final do treinamento tinha o game de crédito, que era exatamente essa adaptação. Exatamente. E Muito era legal. interessante porque você acabava levando todos esses conceitos para a prática, né? Não era um curso Exato. para. É bom saber, era bom conhecer, não. Você, evidentemente, levava ele para o seu dia a dia, Oh, né? xícara. Desculpa aqui, já me Não, chegou meu cafezinho aqui, então já vamos lá, né? Porque com esse frio que está hoje, né, Jaime? A gente olhar estava as falando. palavras é sempre bom. Exato. Jaime, e aí você ficou, você era vice-presidente de risco, crédito e também cobrança, tinha isso. E aí Fala das duas áreas. como é que foi? Porque ó, eu me lembro, eu trabalhei com um cara, eu não sei se você ouviu falar dele. Na época eu tinha 21 anos na Card System, né? Eu falo que eu nunca trabalhei na Credit Card, mas que eu trabalhei em espírito na Credit Card porque E eu várias passei. pessoas. Exatamente, era muita gente da Credit Card que foi para a CSU. E eu conheci um cara que ele chamava Antônio Carlos Krupa. Eu não sei se você chegou a conhecê-lo. Ele era da área de crédito, mas ele era analista de crédito. E aí, ele é um cara que, quando eu estava na CSU com 21 anos, ele chegou lá para compor a equipe, né, da CSU, e ele tinha 21 anos de Credit Card. Aí aquilo para mim era uma coisa assim extraordinária, né? E ele contava histórias que ele falava que quando naquela época a gente fazia tudo, né, Jaime? Fazia investigação cadastral, pegava a proposta, recepcionava, consultava a Serasa na mão, e aí ia para o telefone, né? E quando eu tinha que ir para o telefone, cara, eu ia agoniado, porque eu não gostava de ficar lá tal. Aí ele falava: ah, você reclama de barriga cheia. Aí tá aí sentado, bonitinho no telefone. Quando eu era analista de crédito lá atrás na Credit Card, eu tinha que pegar o bolo de proposta e eu ia lá, eu ia a pé para a Telefônica, para a Telesp, na verdade, da 7 de abril, ia Sim, fazer investigação cadastral no orelhão, porque não tinha telefone para toda a galera na Credit Card. eram os tempos românticos da cobrança, né? Não, tem Exatamente. histórias, Ambelini, que são fantásticas. Por exemplo, eu lembro que quando eu trabalhava na Credicar, primeiro como auditor, né? Uhum. Eu conhecia a área, a empresa inteirinha e me envolvi, acabei Imagina. me envolvendo com todas as pessoas e tinha histórias sobre a cobrança. Tinha uma pessoa que agora eu não consigo lembrar, ele trabalhava na cobrança. E então ele olhava de editais de casamento. Aí dizia assim: Editais? fulano de tal casa-se amanhã na igreja, não sei do quê. O que ele fazia? Falei, esse cara deve para acreditar. Vou lá. Tá brincando. Estava na lista na fila dos cumprimentos, e quando ele ia cumprimentar o noivo, ele dizia, você está devendo para acreditar. Você Quando tá você brincando. vai, quando você vai, não, ele era tão maluco que
tinha, você deve lembrar, jogos no Pacaembu. Sim, claro. E era muito comum, durante os jogos, o serviço de som dizer: Fulano de Tal, compareça à nossa cabine de som, porque o seu carro está impedindo qualquer coisa. Isso. E aí ele ia lá na cabine, eu falei, esse cara deve para acreditar. Ele ia lá na cabine de som, Certa. ficava esperando a pessoa. Então, eram uns tempos assim que a E não Credicar cresceu tinha. muito. E não tinha ainda, naquela época, o Código de Defesa do Consumidor, né, que Nada, dá todo esse impedimento, né, de você se expor o tivesse, cara. ia preso, né? Porque Exatamente. violava qualquer regra de bom senso, né? Então, eram Exa- histórias. Eu lembro que a Credicar cresceu muito. No começo, né, quando ela se associou ao Itaú, à Unibanco, e como cresceu muito, como consequência, a cobrança explodiu. Então, na época, o presidente resolveu parar de vender, não aceita mais proposta, vamos cobrar. E distribuiu, cada funcionário da Credicar tinha 50 contas para Para cobrar. Você cobrar. Olha só. imagina, com treinamento, vice-presidente, diretor, presidente cobrando, cada um cobrava de um jeito. Não deu Cada muito um certo. Não podia dar, porque não ninguém estava podia. preparado. Enfim, as histórias da gênese da cobrança no Brasil, elas são assim, hilariantes, né? Porque não Muito. tinha muita tecnologia, né? Não Não, tinha. quando eu falo que eu consultava a Serasa pela internet discada, e aí imprimia aquele papelzinho, nada consta e anexava na Nada proposta. contra. Não, É um negócio um, bizarro, né, de você imaginar. muito, Eu muito sempre, bizarro. eu sempre lembro do meu filho, né? Meu filho hoje está com 16, mas quando ele era pequeno, ele perguntou para mim assim um dia: pai, quando você era criança, você tinha um iPad? Aí, eu falei, Gabriel, não tinha nem televisão colorida quando eu era criança. Mas é verdade, a evolução da É, nossa época de adolescente exato, foi assim impressionante, porque saímos do papel, tudo era exato, no papel, tudo era. E, de repente, você está falando aí de chat GPT, está falando de uma porção de coisas que essa exato. molecada de hoje em dia não pode nem imaginar Não como consegue era, imaginar. né? Eu, Jaime, você sabe que às vezes eu não consigo imaginar como é que eu vivia. Porque eu lembro que eu saía de casa 6 horas da manhã, às vezes estava escuro, e eu voltava, aí ia para a faculdade depois do trabalho, voltava às 11h30, quase meia-noite, também escuro. Eu só via minha casa com sol no final de semana. E eu passava o dia inteiro sem falar com a minha mãe, sem mandar uma mensagem, né? Quer dizer, a gente não tinha celular. Aí você fala, cara, como é que Imagina. pode? Hoje em dia a gente está num lugar, a gente já manda, cheguei, estou em tal lugar. A gente ficou também mais neurótico, né, por conta da tecnologia, né? Na época, eu lembro que, quando tinha o credit score, você tinha o telefone, falou, opa, ganha pontos. Ah, não tem telefone, perde pontos. Porque era um Imagina, bem, né? era um Era um bem, bem o você telefone. declarava imposto de renda, Imposto de quer renda, dizer, e esse era o exatamente. instrumento da cobrança. Quer dizer, Exato. e era só esse. Tinha, evidente, a cobrança pessoal, que era muito engraçado, porque existiam alguns cobradores que só faziam cobrança pessoal, os valores mais Pessoal. altos. Uhum. Ia na casa da pessoa para cobrar. E como você não tinha celular, não tinha nada, você ficava preocupado. O que será que aconteceu com esse operador? Será que Não o cara. foi agredido, se perdeu, morreu? Você Enfim, sabe era que realmente era Você sabe que muito eu estranho. trabalhei com consultoria muitos anos lá na Casa Bahia, né? E a Casa Bahia tem história. E aí eu lembro que um rapaz contou pra gente, eu não sei o quanto que isso é verdade, mas ficou nas minhas histórias, né? Que diz que o cobrador foi lá porta a porta e naquela época, além de fazer cobrança, eles buscavam também retirar o bem que o cara comprou. Né? E aí diz que o cara foi lá numa comunidade, bateu na porta lá, diz que atendeu um cara de 2 metros de altura, e ele com a camiseta Casa Bahia, né? Aí ele falou: senhor, por gentileza, o senhor comprou uma geladeira na Casa Bahia? Aí o cara: comprei, qual que é o problema? Ele falou: não, não, só tô querendo saber se está tudo certo, se ela está É funcionando. claro. E aí, cara, isso daí virou uma lenda lá, o pessoal falava toda hora disso. Quando você acompanha, né, na verdade, a evolução, você fala, pera, nós saímos de uma época de cobrança pessoal, telefone,
para até hoje falar, não, esse nem vale a pena cobrar. Exato, exato. Porque você tem todos os comportamentais para dar um horizonte, para dar para você recuperar esse valor. E como dizia o Mário Lee, que você deve conhecer, Sim, grande claro. amigo nosso, ele sempre dizia, quando você empresta, você tem uma grande possibilidade de receber. Agora, quando você dá, você deu, É, né? E aí não tem exatamente. jeito, né? O crédito tem isso, né? Ô, Jari, você lembra do primeiro credit score que vocês implantaram? Eu lembro. Me E, conta aí como é que foi isso, porque eu bom, lembro do meu primeiro na Fininvest, isso era em 1998, já foi um parto. na Credit Card foi em 1979, Olha só, o grande mestre Alvarenga. Alvarenga, exatamente. Alvarenga foi para os Estados Unidos para entender o Rios, acho que era o diretor da área na época, o O Rios, Alberto vice-presidente, Rios, né? Alberto Rios, saudoso Alberto Exatamente, Rios. tive o prazer de trabalhar com ele também, é uma figura. Figura fantástica também. Exatamente. E pediu para o Alvarenga ir para os Estados Unidos, sentou com o pessoal lá. Uma das pessoas que mais conhecia a Credit Score na época era o Ney McHugh. Ele vinha sempre para o Brasil para ver como que estavam as discriminações, se estava funcionando, se não estava funcionando. E o Alvarenga foi para lá. Eu lembro que quando o Alvarenga colocou o primeiro Credit Score na Credit Card, que foi em 1979, mas já estamos falando de quase 50 anos. Foi uma briga, né? Porque como que a máquina Como vai é que dizer... Não, e Como eu é lembro que que as essa pessoas... pontuação, com base em que esse negócio Não, vai e era dizer se eu sou bom? estranho, porque era mais ou menos assim. ah, Você pegava uma proposta de uma diretora de marketing de empresa, negado. O outro Negado. era motorista de ônibus, aprovado. Aprovado. Nossa, mas isso dava cada briga. E o Alvarenga tentava lá do jeito dele, você conhecia o Alvarenga, né? Uhum. E na época ele era bravo. E Imagino. ele Não, desde que eu conheço o Alvarenga, ele tem aquela pegada brava, né? estava. E ele ficava doente, porque ele tinha que explicar que, Explicar, olha, né? de E, acordo com o modelo, pessoas que têm este perfil costumam se tornar inadimplentes, causam mais risco. Não, mas ela é uma diretora de marketing, uma classe não social. pode. Não importa. O perfil dela, as Para características, este produto. para este produto mostra que ela pode se tornar inadimplente. Então, tem um E, risco maior do que o motorista de ônibus. e Aí foi olha muito... só, né? E olha só, isso aí você está falando em 1979. Quando a gente implantou o Credit Score na Fininvest, isso foi em 1998. Então, quase 10 anos, não, 20 anos depois, 20 a anos. gente teve um questionamento exatamente desse, né? Que é, ó, eu vou fazer o seguinte, esse negócio aí desse credit score não funciona. Um diretor comercial da área falou, eu vou fazer uma proposta aqui no meu nome. Fez a proposta com os dados dele, resultado, negado. Investe especial, que era aquele cartão de empréstimo pessoal. Aí o Fernando pegou lá e falou, não, cara, vamos lá, vou responder esse cara à altura. Cara, ele pegou lá e falou: tá vendo o seguinte, olha só, cara, um cara que é diretor, uma alta renda, cara, tudo certinho na vida, e tá pedindo esse produto, cara, ele tá ferrado, não é possível, porque ele não tem empréstimo dentro do próprio banco dele, não sei o que lá. Então, o histórico dessa base de diretores, disso que lá, é exatamente o comportamento para esse produto é negativo. Então, assim, eu acho legal porque você consegue sempre provar por A mais B. Por mais que o score não seja determinista e sim probabilista, né? Ele dá a probabilidade com base em fatos, né? Então, isso é muito interessante. Eu imagino, né? Até hoje, a gente vê ainda pessoas discutindo e debatendo. Ah, não, mas esse Ah, negócio está demonstra. errado. Isso Né? é normal. Eu lembro que naquele curso, o Risco e Recompensa, tem um exemplo que o pessoal que está participando do curso tem que trabalhar, que é, você tem essa proposta aqui com esses dados Uhum. e eu quero saber se você aprova ou nega. Isso. Aí todo mundo olha a proposta, e a proposta é mais ou menos assim. A pessoa é funcionária pública, mora em apartamento de aluguel, de
é um benefício, apartamento funcional, Aham. funcionário público, né? E está há 2 anos na posição. E aí tem mais alguns detalhes, como idade, etc., etc. E 90% aprova. E, na verdade, na prática, o Chase Manhattan, que foi quem aprovou, negou essa conta, era a conta do Bill Clinton. Por quê? Olha só. Funcionário público, apartamento funcional, menos de 2 anos na posição, quer dizer, e todo mundo aprovou, porque era o Bill Clinton. E Aham. pelo Chase Manhattan, a pessoa que caiu lá no Credit Score, jogou lá no balaio de gatos, lá onde tinha a porção de gente. Não, esse perfil aqui é de quem pode se tornar inadimplente. Pode se E era o tornar Bill, inadimplente. E era o nada mais que o presidente. presidente dos Estados Unidos, só isso. Muito Então, interessante. você deve lembrar do João de Deus, o Sim, Credicar. sim, sim. Ele era homem de crédito, né? E sempre diziam para ele, dizia, não me dá uma proposta que eu não sei avaliar, ela É. isoladamente. Me dá ela no meio de umas 30, 40, e eu te digo se eu aprovo ou não, que Uhum. era o famoso credit score. Eu Credit jogo score. lá, eu jogo no liquidificador, ele vai bater lá e o que sair, evidentemente, pelo menos é o que você falou, é uma probabilidade de ser um bom cliente. Não Exatamente. necessariamente será, mas Exato. Muito bom. e tinha coisas muito interessantes, né? Porque você jogava. Eu lembro que a Credit Card recebia 250 mil propostas mês, Mês. em Meu média. Deus. Era um absurdo de propostas, né? E você olhava aquilo lá e você negava 40, 45%. Você imagina o quanto o Imagina. pessoal de vendas ficava Meu feliz com Deus. isso, né? Naquela época, né? Porque Na época. hoje você negar isso é normal, né? Até baixo. Não, não, e você vai ser aplaudido até por isso, né? Exato, exato. Eu lembro que eu fiz uma consultoria para o Bradesco, Aham. e foi muito interessante, porque o Bradesco tinha um homem, um vice-presidente, que era responsável por crédito e cobrança, e em crédito ele Aham. tinha outro vice-presidente e em cobrança outro. E eu lembro que a gente fez a consultoria, saiu o resultado, e fomos almoçar. Eu e os três, o chefão e os dois, E os um de dois. crédito e um de cobrança. E aí a história foi a mesma, né? O de cobrança disse: eu sofro aqui do meu lado porque vocês de crédito não sabem aprovar crédito. Vocês Uhum. dão, não emprestam. E o de crédito disse: negativo. Vocês é que não sabem cobrar. Vocês Recuperar. entram tarde, a regra de cobrança de vocês é falha, os operadores não estão treinados. E o chefão só olhando, assistindo essa discussão. Quase na hora do café, ele disse: eu tomei uma decisão agora. A partir de amanhã, nós vamos trocar. Você passa a ser. Nossa, eu imagino a cara que os dois ficaram. Eu já ouvi essa história, viu, Jaime? Eu Foi não um sei quem negócio que me contou. assim, É, fantástico. Então, vamos trocar. vamos ver aí, Então, exatamente. Vamos resolver o problema. Cada um vai resolver o problema. o que vocês acham que é defeito no outro, você vai corrigir e Vai lá corrigir. vice-versa, né? Isso aí. Então, por isso Fantástico, que eu cara. sempre fui favorável. Tem uma pessoa responsável por crédito e cobrança. No caso, É. por exemplo, a grande maioria das empresas brasileiras, né? Elas Acabam têm tendo um homem. dois. Ele acaba assumindo os dois e ele não pode jogar a culpa nele mesmo, né? Então, É, fica interessante mais mesmo. fácil, né? É um pouco complicado, né? Eu sempre Sim. falo que o homem de crédito e cobrança, o diretor ou o vice-presidente, é como dar uma bimbadinha com uma girafa, né? Ele vai lá em cima, dá um beijinho, vem aqui embaixo, dá uma bimbadinha, vai lá em cima. É um pouco cansativo, Cansativo. mas É. vale a pena. E eu acho, sinceramente, que nesse caso não tem conflito de interesse, né? Porque quando você Não, pensa nenhum. na cabeça de gestor de risco, o cara não vai aprovar menos porque ele vai querer cobrar Exatamente. menos, Essa entendeu? é isso também. Essa sempre foi a Exato. discussão. A É, não, discussão era, espera, se ele cuida dos dois, para não perder, porque a perda de crédito vai cair embaixo das é, costas dele, ele vai aprovar menos. Não, ele tem interesse eu, também, evidente, que exato, o exato. crédito seja dado. Eu Né? também Não, concordo. Eu acho não, interessante isso também. Ô, Jaime, e aí assim, a cobrança, né? Pô, é aquilo que eu estava comentando do meu filho, né? E que a gente falou de quanto que a gente viveu. Eu acho que difícil. A gente tem aí algumas gerações, né? Como a sua, a minha,
e viveu essa transformação, né? Mas, por exemplo, meu filho, cara, nunca, não sei se viu, deve ter visto já uma máquina de escrever, né? Por Em exemplo, museu, né? ou em museu, provavelmente. Mas, assim, a gente viveu o negócio, né? A transformação efetiva, né? É, discadores, né? Quer dizer, você viveu lá fichinha de cobrança, a gente estava comentando ontem, né? Que a gente estava fazendo, pô, aquela coisa do follow-up, né? Aquelas pastas sanfonadas. O É pessoal hoje não sabe horroroso. nem o que é isso, Não, né? não tenho a menor ideia. E veja, Caroline, eu fui um privilegiado, eu peguei uma geração de ouro. Quando você olha quem eram os meus repórteres na época, e o Taca, Wagner Montemurro, Elcio Exato, Santos, Sérgio Badu, imagine, Badu. todos. é, eu lembro que uma vez, numa reunião na Flórida, com o chefão para a América Latina de crédito, ele me perguntou assim: você não se sente envergonhado por todas as pessoas que se reportam a você, possivelmente conhecem mais do que você? Ao contrário, eu fico muito feliz, me Exato, sinto privilegiado, porque eu peguei uma geração de ouro. Então, exatamente. quando você E, olha essas pessoas no mercado, foram elas que fizeram essa é, transformação grande. Essas e muitas exatamente. outras. E assim, a gente vê hoje, tudo bem que o mercado de hoje, ele é, sei lá quantas vezes maior do que aquele mercado antigo, mas hoje eu sinto muitas vezes que você tem, em algumas instituições, em alguns locais, você tem uma carência de pessoas, por exemplo, como você tinha embaixo de você, com Então, o conhecimento, time porque o de mercado ouro. o mercado cresceu muito, e aí você teve aceleração, pessoas que tiveram que se adaptar, que entrar e ingressar em determinados segmentos sem muita base, inclusive, né? E o instrumental que foi colocado à disposição foi muito grande, né? Como você Exato. mencionou, os discadores, né? No começo era só discador, depois era discador preditivo, É, um Falcon que prevenia fraudes. Quer dizer, você foi tendo tantos instrumentos, e eu acho que quando eu olho a cobrança de antigamente, que era a do tempo romântico, que era mais na garra do que no conhecimento, né? Quando você olha isso, você fala, pera, também tem uma coisa errada. Entraram tantas tecnologias, mas esse pessoal foi treinado para isso. exatamente, exatamente. Eu lembro que você entrevistou, acho que há umas 2 semanas, a Daisy Blanco, Sim, e ela é uma especialista em exato. cobrança, né? Quer dizer, essa parte é que eu ainda acho que falta para as empresas. E eu acho, tem um negócio que eu costumo dizer, que queria ver se você concorda, né? Hoje em dia tem muita coisa que virou modismo, né? Então a empresa vai Assim, lá e compra ou implanta, porque se ele não implanta, ele acha que ele não está na moda, está na moda, né? porque todo mundo E fala disso. exatamente. E aí o cara às vezes nem sabe para que aquele negócio funciona. Eu já Mas, vi empresa que tem um volume de PAs muito pequeno e uma operação até que não é para isso e que foi lá e comprou um discador automático. Aí ele não sabe como é que implanta, porque o negócio não funciona, né? aí o Então resultado não aparece, não evidente. aparece. Aí ele bota a culpa no discador. Né? Eu já vi muita gente implantando ferramentas, sistemas de cobrança aí grandes de mercado e depois de um tempo falando mal da ferramenta, e não tem nada a ver com a ferramenta, tem a ver com o processo, da forma que implantou. Eu nunca me esqueço que eu fui numa empresa e aí o cara, eu perguntei qual sistema que ele tinha, ele me falou o sistema, aí eu falei, eu gosto muito desse sistema. Aí ele falou assim, é bom, mas só que não faz renegociação de dívida. Eu falei, opa, como assim? Não faz renegociação de dívida? Ele falou, não faz do jeito que eu quero fazer. Aí eu fiz aquela pergunta que eu costumo dizer que a gente faz muito quando é criança, e aí os pais da gente dá tanta bronca na gente, pede para parar. Pô, você faz, que é o porquê, né? Pô, você só pergunta por quê, para de falar por quê. E aí a gente é tão pressionado, o pai e a mãe da gente briga tanto com a gente que a gente desaprende a perguntar por quê. E eu aí perguntei para ele, mas por que você faz desse jeito? Aí foi duro. Aí o cara virou, ué, mas eu sempre fiz assim, né? Que é a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim. Aí eu falei, cara, mas peraí, ele faz de um jeito que é o jeito, cara, que é o jeito do mercado. Por que você faz renegociação de dívida desse jeito que você está me falando?
Aí o cara não sabia me dizer. Eu Você falei, espera então, da ferramenta uma coisa que a ferramenta não é e, capaz de e- fazer, não foi projetada para isso, né? exatamente. E você sabe, Jaime, que a maioria das empresas, quando vai buscar uma ferramenta de cobrança, faz lá uma RFP com um monte de questionário, aí escolhe a empresa que foi mais aderente àquele questionário. Aí, na hora de implantar, esquece a RFP e quer fazer o que ele faz já dentro de casa. Então, quer dizer, não vai dar certo, né? Não, eu acho que você tem toda a razão também, porque é exatamente isso, é modismo. Então, quando você olha algumas empresas, fala, mas ela tem tudo. Ela comprou tudo que tinha no mercado e o resultado não aparece. Não As aparece. pessoas não foram treinadas, compraram aplicativos que não necessariamente elas precisavam. Precisavam. Então, hoje, quando eu olho toda essa parafernália à disposição, que, evidente, não existia antigamente, me chama a atenção as áreas de planejamento de cobrança dessas empresas. Exato. Eu acho que elas são muito fracas no sentido de, bom, com esse instrumento eu posso usar essa estratégia, posso fazer isso, a minha régua muda, eu não preciso desse outro aplicativo aqui. Essa área de planejamento é que daria uma diretriz efetivamente para a cobrança. É, E não, e, vou e- comprando. Vou exatamente. E comprando aí e o você já resultado não vai tem. aparecer. E aí você já tem uma questão que muitas vezes, e essa a gente falou muito, eu lembro que isso era ponto, cara, praticamente em todas as consultorias que a gente fez na época de Go On, que é assim, cara, eu não posso ter planejamento junto com operação, porque operação come planejamento. Eu não posso, eu tenho que ter uma atividade separada, seja numa função básica de um analista que vai olhar e vai Concordo, assim. tentar, né? Porque se for junto, não dá. Eu faço operação, eu não vou ficar fazendo planejamento nunca. E isso é um dos primeiros problemas, né? E aí a gente vê o quanto que essa evolução toda que a gente teve, né? Que é fantástica, mas naquela época, cara, você tinha que fazer o feijão com arroz, né? Porque não tinha, e o feijão com arroz era bem feito, né? E eu acho que hoje em dia você tem aí inúmeras, eu vou chamar de muletas, né? Que é tecnologia, Para suportar a informação, operação. só que aí acaba sendo realmente mal utilizada, como você falou. E eu acho que o grande desafio hoje é você efetivamente ser inteligente para a cobrança, né? Você Não, ter. essa é a diferença. É, Eu fiz no banco tinha um negócio chamado Business Review, e você era convidado para fazer uma auditoria de crédito em outros países. Eu tive a oportunidade, a felicidade de fazer em fazer. alguns países. E eu, por acaso, tive mais felicidade ainda de fazer uma revisão de crédito no US Bank Cards, que é o Uhum. maior emissor de cartão de crédito do mundo, que era o Citibank na época, né? E isso em que E país? nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos mesmo. Tá. E aí, nós fomos para lá, um grupo, né, de várias pessoas de outros países, e era muito interessante porque, naquela época, eu estou falando isso de 25 anos atrás, 30 anos atrás, eles tinham equipes, lá, é claro, tudo grandioso, né? Então, tinha Sim. um time que cuidava de 1 a 30, outro grupo cuidava de 31 a 60, e assim até perdas, né? Mas para cada faixa de atraso, eles tinham uma estratégia. E, ao mesmo tempo, tinha um outro grupo, que era o desafiante, com outra estratégia. Quando fechava o mês, olhava os resultados, falava assim, a estratégia do time B foi melhor. Automaticamente, a do Ela time mudava, e é assim virava em a todas campeã, as né? faixas. Nós estamos falando de 30 anos atrás. Então, que é o famoso Champion Challenge, né? E que a gente vê Exatamente. que Então, cobrança, toda vez que me perguntam que é melhor, eu falo, depende, tem que testar, não é isso? é isso, testar, testar, testar. É aí que Exatamente, você consegue chegar mais próximo do melhor resultado. exatamente. Muito Você bom. consegue otimizar recursos e recuperar valores, né? Exatamente. Ô, Jaime, e assim, uma coisa que me vem, né? A gente teve essa evolução toda do lado da cobrança, né? De quem cobra. Cara, quando a gente pensa no inadimplente, esse inadimplente, a gente tem um país hoje que é
sem inflação, né? Pelo menos sem uma inflação galopante como a gente tinha antigamente, com crédito acessível. A gente tem também uma mudança muito grande no perfil da população, do inadimplente, do consumidor de crédito. E que você pode fazer uma relação, né? Quem é hoje esse consumidor ou inadimplente e o que você tinha na época? Eu me lembro que na época que eu comecei a aprender cobrança, eu lembro que a gente tinha bem aquela filosofia, não, a gente não pode deixar o cara falar, a gente tem que ser duro, tem que ser firme e tal. E hoje eu percebo que a gente continua querendo ser assim, mas hoje eu preciso ouvir muito mais o inadimplente. Como é que você vê essa mudança do consumidor também nesses anos todos? O consumidor mudou, né, também. Na Sim, sem verdade, dúvida. ele passou a ser muito mais exigente e ele tem uma carga de informação Muito que maior. na época não existia. É o que você falou, na época, bater, 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 e a gente sabe que o bater, bater, bater não resolve nada, né? O que resolve é se o cliente tiver dinheiro no bolso. Ponto. Exato, que no final Não das adianta, você pode contas é bater isso que, se você ele não pode tiver bater à dinheiro, não tem vontade. jeito. Exatamente. Então, como mudou o perfil do consumidor, ele ficou mais exigente, tendo todo esse acesso às informações, direito do consumidor, é uma série de regras que foram criadas. Você não pode ligar tal hora, você não pode falar isso, você não pode ameaçar. Então, hoje, o devedor ele tem muito mais consciência dos direitos dele do que na época. Eu lembro que eu fiz um artigo falando dos primórdios da cobrança, e na época, e isso meu pai me contava sempre, existia a figura do Coringa. O Coringa era o cobrador. Ele ia na porta do devedor e fazia um maior carnaval, um maior banzé para receber o dinheiro. E a vizinhança inteira ficava sabendo que ali morava um devedor. Você imagina nos dias de hoje alguém fazer Exato, isso, né? não tem Então, condição. eu acho que você tem que se adaptar aos tempos. O Citibank lançou um produto, cartão, o Secured Card, né, o cartão Uhum. segurado, e lançou para a colônia espanhola, nos Estados Unidos. A inadimplência foi lá em cima. Primeiro, que os panfletos, toda a propaganda do cartão era em inglês. Uhum. Já era uma dificuldade para entender quais eram as características do crédito. E depois caía para o americano cobrar o espanhol, ou Já, de hispânica. E não saía a conversa. Até que pararam para analisar, falaram assim, nós estamos batendo. opa, Operadores de língua hispânica aham, vai perguntar primeiro como que a pessoa está, como está se o exato. papá, se o mamá, e aí entra na cobrança. O resultado mudou drasticamente. Ou É. seja, você tem que se adaptar aos tempos, né? Aos tempos e ao perfil, né, E ao principalmente. perfil do devedor, Exato, exatamente. muito Mudou bom. muito. Isso é bom, né, Tambelini? Isso Sim, sem dúvida. Pode, dá pode. dá uma segurança maior de que você está fazendo a coisa certa, que você está olhando o perfil e, dadas essas características, você faz o approach, o contato de uma forma muito mais adequada, né? E não troglodita, né? Exatamente. Ô, Jaime, e assim, a gente falou aqui do primeiro credit score, tal, modelos de cobrança que permitiam a gente entender propensão, tal. Isso já é um pouco, não vou dizer mais recente, mas um pouco menos antigo do que o credit score. Tô correto? Assim, correto. Nós estamos falando de behavior score, né? Que é Ou uma collection, ferramenta, né? ou collection score, eu acho que é uma ferramenta fantástica, né? Porque a partir do momento que você define os perfis alto risco, médio risco, baixo risco, você vai mais ou menos na mosca, né? Ou seja, você tem uma população muito grande para cobrar e você separa e fala assim, esse grupo aqui é mais difícil, população mais difícil de cobrar, eu vou fazer uma estratégia diferente. Agora, esses aqui eu vou atacar prioritariamente, enfim, são instrumentos que não são novos, né? E Eles não também só, não só cobrar antecipado, como fazer ofertas diferenciadas, né? diferenciadas, você pode, com base num behavior score,
alto, baixo risco, perfil bom e baixo risco, você vai ofertar mais um cartão de crédito, um empréstimo pessoal, e com base nesses perfis, você vai aumentando a sua carteira e diminuindo de modo drástico até o seu risco, né? Então, eu acho Legal. que esses dois instrumentos, eles vieram, eu diria até que eles são muito mais úteis do que o próprio credit score. Pois é, exatamente. É um Muito bom. negócio curioso, né? Porque você normalmente dá o crédito com base no credit score, mas o behavior ele é muito mais completo. Exatamente. E aí você conhecer o cliente para o teu perfil de negócio, né? Olhando para dentro de casa, olhando para o que ele está se comportando com você, né? Isso acho que é importantíssimo. Não, Ô, você Jaime, conhece o é, cliente, né? é. Isso aí. Ô, Jaime, assim, cara, excelente. Eu ficaria aqui umas 2, 3 horas batendo esse papo com você, mas a gente já está aí meio que no momento para encerrar. Eu queria que você tentasse me dar aqui aquela perspectiva de, cara, o que mais que tem para acontecer nesse mercado? Para onde a gente vai? Tem uma coisa que eu escrevi um artigo um tempo atrás também, falando do que você comentou lá no início, falando da relação crédito-PIB, né? A gente está hoje, ontem saíram os dados do Banco Central, a gente está com 52,6%, né, do PIB. Você imagina, naquela época ela se falava em 13, então a gente cresceu 43 pontos percentuais. Mas a gente ainda tem uma relação crédito-PIB muito menor do que países aqui próximos até, Chile, por exemplo, sem contar Estados Unidos, que ultrapassa 200%. Só que a gente tem, por um outro lado, né, uma relação ainda pequena comparando com esses países, porém, alto grau de endividamento, 71 milhões de inadimplentes, cada hora que a Serasa divulga aumenta 1 milhão. Como é que a gente chega numa relação, ou a gente não vai chegar nunca, porque as características aqui, renda, economia, comportamento, enfim, são diferentes dos outros países? Eu pegaria por esse seu final aí, É, Tamberini. Nós temos essa característica, né? O país ele vive altos e baixos há décadas, vai de exato. acordo o crédito, o crescimento do país fica complicado porque depende todo de uma política econômica e a política econômica muda a cada A 4 cada anos, governo, tem uma característica diferente, ora libera demais, ora fecha demais, enfim, ainda que a inflação seja baixa, a taxa de juros é muito alto. alta, ela corrói o poder, né? E todo esse problema econômico, num país que já tem uma série de deficiências, a população, a pobreza, a miséria e tantas necessidades, eu não vejo assim num horizonte muito curto mudança nenhuma. Eu diria até que a inadimplência tende a aumentar, Ah, o número de inadimplentes, se você for ser 70 milhões e cresce todo mês que sai divulgado, infelizmente eu vejo que isso pode se perpetuar é. ainda por um bom tempo. Não E, e, vejo aí, muita e aí, alternativa. assim, de uma certa forma, isso é uma notícia que desafia a gente, né, profissional de crédito e cobrança, porque, cara, indica que a gente vai ter muito trabalho ainda por muitos anos aqui, né? Infelizmente, trabalho na cobrança, né, que é o lado ruim. Exatamente, E a excelente exatamente, fosse o oposto, crédito bombando, exato. a economia estável, crescendo, mas do jeito que a gente vê, a cobrança ainda vai ter muito trabalho. O senhor vai ter que Exatamente. dar ainda muita consultoria nesse mercado para que até ver isso se estabilizar. Você sabe que o povo fala assim: ah, você trabalha com cobrança, você quer mais e que a inadimplência exploda. Não, de jeito É, nenhum. De jeito esse é um nenhum. dogma, né? Não, de jeito nenhum, cara. Mas, pô, cara, a gente sempre sabe que a inadimplência faz parte da conjuntura, né? Existem vários motivos. Você pode ter o crédito mal dado, a manutenção mal feita, o planejamento, o próprio momento econômico, político, as causas naturais. Inadimplência vai existir sempre, né? Não vai nunca ter inadimplência zero. Então, faz parte isso. Porque se fosse zero, a O taxa de ganho, juros seria zero também, né? A exatamente. recompensa não viria, né?
Exatamente. E aí também ninguém ganhava dinheiro, né? Porque é a história do risco e recompensa. A gente tem que achar aquele momento onde o risco é o máximo, onde eu ganho o máximo também, né? Porque depois daquilo eu começo a perder dinheiro, né? Com mais risco. Enfim, Jaime, putz, cara, queria te agradecer, foi excepcional. Devia ter feito esse papo com você já há muito tempo atrás, já. Maravilhoso, cara, quero só te agradecer. Você é uma enciclopédia, cara, queria te agradecer de coração. E esse vídeo eu tenho certeza que a galera vai adorar. Então, Bacana, obrigado mais também uma eu que vez. agradeço. Foi muito bom, como você falou. Nós ficaríamos aqui o dia inteiro contando causos de cobrança, Exatamente. falando das perspectivas. Foi muito bacana e eu que agradeço esse convite também. Legal. Obrigado, Boa Jaime, sorte mais para uma vez. você. Vá em frente, segue o Isso jogo. aí. Vou sim. Um grande Você, abraço. e você que está assistindo aí, não esqueça de curtir o canal. Eu sempre falo isso no final do vídeo, tem que começar a falar isso no começo. Mas curta o canal, compartilhe, assine se você ainda não é inscrito. E é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, Jaime.